Depois, a Fox divulgou que os investigadores colocaram cada uma das vítimas em... Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos na 7ª parte da investigação da saga dos 4 de Idaho. Até aqui eu estou trazendo relatos do que está acontecendo, do que está saindo, do que está sendo descoberto, e tem sido uma investigação muito intensa, uma investigação lenta, mas de alguma forma ou de outra muita coisa tem sido ventilada, tem sido vinculada, e hoje nós temos detalhes para discutir que são bastante impressionantes. Lembrando que se você quiser conferir os episódios anteriores para entender, para buscar contexto, ou então para rever os fatos, você consegue encontrar nos comentários Saga Os 4 de Idaho, tem o link da playlist. Então a playlist está organizada em ordem cronológica, você não tem como se perder e pode conferir tudo com grandes detalhes. E nesse momento eu gostaria de passar um recado muito especial para você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Pois é, confira a minissérie Pássaro Negro, é uma das grandes atrações do Gustavo Report, inclusive é a favorita do ano da maior parte do público, e o link do primeiro episódio, também já anexado à playlist, está fixado no primeiro comentário. Então você clica e vai direto para lá, você não vai conseguir parar de assistir, de conferir. Então devore, que eu tenho certeza que você vai gostar. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. Nesse momento eu gostaria também de agradecer a Drica Lopes, que fez uma contribuição pelo Valeu Demais, um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu te agradeço muito a generosidade, a gentileza. Eu desejo que você possa ser retribuída de uma forma muito abundante, de uma forma poderosa, tá bom? Que você possa ter uma colheita muito grande na sua vida. E se você quiser conferir as outras atrações, as outras histórias, os episódios que temos aqui, você pode achar tudo de forma organizada. Além do primeiro comentário ter outros links também, você pode ir na página inicial, seja pelo celular, tablet ou computador. Você vai ver as seções, as categorias, tem tantas playlists aqui, tantas histórias, episódios mesmo dessa série, que aliás estamos quase chegando ao 100º episódio, que vai ser exibido na semana que vem. Vai ser um episódio muito bom, muito especial e muito poderoso. Então temos um encontro marcado. E é claro, o seminário A Cura da Culpa, que vai ser realizado. No final do episódio eu vou estar passando mais informações sobre o seminário, como você pode se inscrever e participar. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida você pode comentar aqui. Não deixe de conferir as outras atrações e nós vamos começar esse caso agora. Bom, quem já começou tudo com polêmica esses dias foi o Steven Gonçalves, que tem protagonizado muito das atenções recentes dessa investigação. Em outra das dezenas de entrevistas que ele já tem dado à TV, o Steve disse que perguntou à legista Cat Mabud quantas vezes as vítimas foram golpeadas. E ele disse assim: ela disse, Senhor, eu não acho que sejam golpes. Eu não acho que golpes seja a palavra certa. Era como se fosse um instrumento forte, não apenas como um golpe. Aí ele disse que a legista também falou que haviam grandes goivas abertas e que a legista mencionou que o ataque foi muito rápido, não era algo que eles poderiam ligar para o 911 porque eles não estavam sangrando lentamente. Segundo ele, o responsável cortou o fígado e os pulmões da Kaylee. E ele deu um pouco mais de detalhes sobre aquela informação que ele passou, dizendo que a Kaylee e a Madison haviam dormido e perdido a vida na mesma cama e no mesmo quarto. E aí ele disse que supôs que isso aconteceu, delas estarem completamente juntas, porque quando ele olhou para as fotos do terceiro andar, não havia sangue no quarto da Kaylee. E ele acrescentou que os investigadores não obscureceram as janelas do quarto da filha, como fizeram com as outras vítimas. E embora a médica legista tenha dito ao Steven que as vítimas se foram rapidamente e não sofreram,
e ele disse que não está convencido. Ele também mencionou que a Xena Kernodle tinha feridas defensivas e completou afirmando que foi uma batalha infernal, uma batalha que aconteceu lá embaixo, pelo que a legista disse, ou seja, no quarto da Xana e do Ethan. Aí ele mencionou que a médica legista relatou que o agressor era um indivíduo forte, mas que a polícia ainda não havia identificado se o suspeito era de fato um homem ou uma mulher. E aí ele teceu duras críticas à polícia, dizendo: eu fiquei indignado com eles, não apenas saindo e dizendo se era uma mulher ou se era um homem, porque eles deveriam saber pela quantidade de força necessária que causou esses ferimentos. Eles estão apenas sendo covardes. Há garotas andando pela rua que merecem saber. Eles deveriam estar cuidando de um homem sádico. Eles deveriam estar avisando isso. Nisso, a família da Kaylee também anunciou que gostaria de arrecadar fundos na esperança de oferecer uma recompensa e possivelmente contratar um investigador particular se isso for necessário. O dinheiro arrecadado, no caso, será direcionado diretamente para obter respostas, além de ajudar a pagar pelos arranjos finais da Kaylee e da celebração da vida dela, que vai acontecer no dia 30 de dezembro. E a Christy, a mãe da Kaylee, que passou esses detalhes. Nisso, os especialistas externos com experiência em investigações semelhantes disseram à Fox News que quanto mais cedo uma recompensa for oferecida, vai ser melhor o desfecho. Especialmente quando o número de investigadores designados para a força-tarefa acaba diminuindo com o tempo. Paul Mauro, advogado e inspetor aposentado da polícia de Nova York, que acompanha o caso de perto, disse que daria uma recompensa enquanto eles ainda têm muito pessoal. E ele explicou o porquê. Ele disse que quando a força, a mão de obra começa a diminuir, não é hora de jogar uma recompensa, porque você não vai ter pessoas suficientes para investigar todas as dicas que vão chegar. E aí ele relembrou o caso de Pat Diaz, um investigador particular e ex-detetive de homicídios em Miami-Dade, que trabalhou em um caso de um menor que foi ceifado nos anos 90. E o culpado foi preso e condenado após a entrada de uma dessas dicas por estímulo de recompensa. E aí a polícia foi abordada sobre esse tópico e eles disseram o seguinte: nós estamos trabalhando com um suprimento constante de informações em relação ao que aconteceu. Os investigadores continuam recebendo boas dicas e as pistas estão se concentrando nelas neste momento. O interessante é que no meio de todo esse desastre, os graduados do outono da Universidade de Idaho participaram de sua cerimônia no início do sábado, no dia 10 de dezembro. Especificamente isso é bom porque agora quem estava esperando isso para ir embora pode partir de vez, já que mais ou menos de 25 a 40% da população de 11.500 estudantes da universidade não retornaram ao aprendizado pessoal após o Dia de Ação de Graças. Ou seja, ainda muitos estudantes que estão completamente receosos de voltar à universidade. Depois, a Fox divulgou que os investigadores colocaram cada uma das vítimas em sacos forenses antes de que seus corpos fossem removidos da casa. A expectativa das autoridades era de que poderia ter o DNA do suspeito debaixo das unhas ou nas mãos. E aí também nós tivemos a presença do ex-capitão da polícia aposentado de Moscou, que passou 20 anos investigando todos os homicídios locais na cidade de Moscou. E aí ele deu uma entrevista e disse que era provável que o autor responsável pelo que aconteceu tenha conhecido pelo menos uma das vítimas e deveria estar em busca de vingança. E ele falou: quando você usa a palavra direcionado, significa algum lugar ao longo da linha que conhecemos. E aí surgiu um fato que deu mais uma inflamada já na perspectiva ruim que as pessoas estão tendo sobre a investigação policial. Porque há uma evidência em potencial que está chamando a atenção. Uma luva que a polícia quase perdeu. Pois é, se ela caiu ali, se ela pertencia ao culpado, ou se ela foi jogada posteriormente ao que aconteceu, ninguém sabe. Mas ela estava do lado de fora da casa dos estudantes de Idaho. E esse alvoroço todo aconteceu quando o ex-detetive de homicídios, que agora é podcaster, notou enquanto estava visitando a cena no Dia de Ação de Graças, que foi 11 dias após o
que aconteceu com os garotos. O Chris McDonald é um veterano da polícia de Oceanside, do departamento da Califórnia. E ele simplesmente foi lá, ele estava acompanhado da esposa, quando ele olhou para baixo e viu a luva. E ele disse para ela, espera, tem algo aqui. E eles nem estavam tão perto assim para ter visto a luva. Nisso, um especialista deu entrevista para um canal de TV e disse que esse especialista, esse ex-detetive que encontrou a luva já era suspeito e tal, e que tinham que investigar, por ser uma série de comentários bem ousados. Acontece que, aparentemente, essa luva já havia sido capturada por fotografias muito antes dele aparecer ali. E mesmo assim a polícia não percebeu. Na hora ele sinalizou uma autoridade que estava no local e aí a luva foi fotografada e passou por todo aquele procedimento. Eu realmente espero que, se a luva for do culpado, tomara que o DNA não tenha sido perdido, considerando o tempo em que passou para que essa luva conseguisse ser encontrada. Acontece que há muitas possibilidades aqui envolvendo essa luva. É possível que ela estivesse ali todo esse tempo realmente e ninguém viu. Também há um fator interessante que, quando a investigação toda começou, a neve ainda não havia caído, ela chegou 1 ou 2 dias depois. E também é possível que alguém plantou aquela luva de propósito para criar mais drama. Então ela surgiu depois que os investigadores vasculharam toda a área. Ou também a possibilidade de que, com a movimentação que aquele lugar está tendo, alguém passou e simplesmente deixou a luva cair. Realmente é uma possibilidade muito estranha, considerando que aquele local ali, aquele ponto, está sendo um centro das atenções. Mas é possível. Mesmo que a luva não seja uma prova vital, muitas pessoas estão preocupadas de que algo potencialmente importante, quanto essa luva, dentro do perímetro da cena do crime, possa ter sido perdida e, por causa da neve, isso tenha comprometido alguma evidência significativa que poderia estar incutida na luva. Mas aí essa se junta a mais uma das questões controversas em relação a algumas ações da polícia, como, por exemplo, em um dos episódios passados eu havia relatado que as autoridades fizeram um reboque dos veículos dos estudantes. E isso levou mais de 2 semanas depois. Eu encontrei um especialista que ele tentou trazer uma explicação mais ou menos do porquê isso aconteceu. E ele disse que isso pode ter a ver com o processo de pensamento que os investigadores tinham na época, porque qualquer coisa dentro da fita da cena do crime é considerado parte da cena do crime. Então, se eles tinham um pressentimento de que isso teria provas, ou seja, o mais óbvio é que os veículos seriam rebocados imediatamente, porque os especialistas dizem que a investigação forense começa de fora para dentro. Só que assim, eu ouvi muita coisa nesses últimos dias, então você fica um pouco perdido, porque eu realmente estou surpreso com quanta divergência está se degladiando nesses comentários dos especialistas. Mas há alguns fatores que envolvem o fato de que há uma necessidade de processar o estacionamento para buscar pegadas ou qualquer outra coisa. E há toda uma diligência para realmente esclarecer que o estacionamento inteiro fosse averiguado e então possíveis evidências fossem reunidas, e quando isso acontecesse, os carros seriam retirados. Só que, pelo menos pelo que eu encontrei, esse processo ele leva no máximo dias, não semanas. E então, se eles estivessem procurando pegadas, rastros, gotas de sangue, qualquer coisa no chão, há um fator aqui complicado, que é a questão da neve, que chegou e já veio cobrindo tudo. Porque pelo menos de uma coisa eu tenho quase certeza, considerando os níveis, da forma como eles foram golpeados, porque pelo que dá a entender aconteceu muitas vezes de formas repetidas, é impossível que o culpado não sofresse nenhum tipo de retaliação, ou seja, que isso respingasse em suas roupas. Especificamente, como foram 4 pessoas, é possível que ele possa ter sido muito atingido na parte superior, na parte inferior, de frente, de trás, de cima, embaixo. E nesse processo de se mover de cima para baixo ou de baixo para cima, e de qualquer forma, se ele subiu, ele teve que descer
a menos que ele tenha saído, sei lá, pela sacada, pelo telhado, eu não sei, mas de alguma maneira seria bem inacreditável pensar que ele saiu dali sem deixar um rastro sequer. Por exemplo, em sua pegada, pingos de sangue, respingar essas gotas no chão até chegar ao seu veículo, ou então se ele estava a pé, por exemplo, que é uma coisa bem difícil de acreditar, ele estaria sujo. Então, ele estaria ali manchado, ele estaria marcado. E as pessoas sempre deixam rastros, sempre deixam sinais. Ele teria que tocar, por exemplo, na maçaneta da porta, ter esbarrado em alguma parede, ter passado por ali. É bem difícil não deixar, quando há um crime como esse, não deixar marcas completamente visíveis nos objetos, nas paredes. Então, isso especificamente contribuiria com uma série de rastros que facilitaria o entendimento de, pelo menos, como ele saiu, já que ele chegou pleno, mas eu acredito que é impossível ter pelo menos essa nitidez de que ele saiu intocável, a menos que ele tenha tido paciência para trocar de roupa lá mesmo. Mas se temos, por exemplo, a possibilidade da porta, de que a porta realmente estava aberta, aí corta a ideia de que ele, ai não, estou tranquilo, vou trocar de roupa, e até mesmo seria uma coisa muito fria, considerando de que ele tinha pelo menos uma noção de que havia mais 2 pessoas vivas na casa, e poderia acontecer de alguma maneira delas se levantarem por algum motivo. Então são tantas coisas aqui, e eu acho que é impressionante dizer que parece que muitas condições aqui contribuíram para que esse indivíduo conseguisse realizar um crime bastante complexo para revelar a sua identidade, pelo fato de haverem inúmeras circunstâncias que o favoreceram desde que tudo aconteceu. A demora na descoberta dos corpos, a ausência de câmeras, de testemunhas, então são muitas coisas que realmente estão elevando o patamar desse indivíduo, ou nos faz pensar na possibilidade de alguém que se preparou muito e sabia exatamente que esses pontos estariam a seu favor. Então, se isso não foi algo de impulso, decidido naquela hora, naquela noite, foi algo planejado, sabe, eu não sei se deixa tudo pior, mais perigoso, se não foi uma pessoa que realmente decidiu fazer tudo de uma hora para outra. Isso também é uma questão de que realmente foi uma sorte de principiante absurda. Sem contar que quando você analisa toda aquela área, a primeira coisa factual aqui é que qualquer pessoa que entra naquela rua, naquele bairro, intencionalmente, não está apenas ali para vagar do nada. É muito evidente, até pela forma ali como as ruas são, chegam a ter algumas sem saída, e a forma também complicada como tem toda aquela condição relevo. Quem quer que esteja ali, quem quer que esteja lá, tem um motivo, ou seja, ou reside naquele local, ou então está visitando por um motivo ou outro alguém, já que ali era uma área muito específica de estudantes. Essa cidade em particular é uma cidade universitária, então é muito provável que o ofensor tivesse conhecimento dessa geografia. Um ponto também que eu parei para refletir, claro, tudo no campo das hipóteses, porque a gente não sabe de nada basicamente, e é claro aquele número de que uma boa parte dos universitários foram embora no dia de ação de graças e não retornaram. Ou seja, será que o culpado está entre essas pessoas? Isso dificulta. Sem contar que muitas pessoas até mesmo têm questionado se de fato era apenas uma pessoa, se de repente poderiam ser mais do que uma. E outros até mesmo que batem na tecla da possibilidade do culpado ser, na verdade, uma mulher. O que é complicado para mim, embora não seja impossível, porque eu acho que a essa altura todos estamos abertos para qualquer reviravolta, mas é o nível da agressividade e também da força esperada que esse indivíduo tenha que ter. A menos, sei lá, também, qualquer um poderia realmente chegar e pá, impossibilita, né? Nos primeiros golpes você impossibilita o indivíduo até mesmo de conseguir se dar conta do que está acontecendo. Eu mesmo tenho me perguntado, mais ou menos, se eles, de alguma forma, estavam tendo consciência ali em seus segundos finais. Porque, assim, até onde a gente sabe, o ataque não foi de surpresa deles estarem conscientes, por exemplo, estarem acordados, conversando, e de repente o monstro chuta a porta e entra com tudo e promove um horror.
Mas se eles estavam dormindo, né, e despertaram, será que eles conseguiram ver do rosto da pessoa? Será que o indivíduo acendeu a luz? Será que ele estava segurando uma lanterna, estava com o celular? Será que foi tudo completamente no escuro e eles não conseguiram nem ver o rosto do culpado? Será que ele estava mascarado? Será que ele falou alguma coisa? Será que ele deu o motivo? Como será que foram esses momentos finais do Ethan, da Madison, da Zana e da Kaylee? Será que eles se deram conta da circunstância como um todo? Pelo menos a Zana tentou lutar, pelo que sabemos. Então, será que ela foi a última vítima? E uma coisa também que me incomoda é a questão do cachorro. A gente está numa supercultura hoje em que as pessoas estão dormindo com o cachorro nos mesmos cômodos, tem gente que está dormindo na mesma cama, né? Algo que eu, como psicanalista, reprovo por questões psicológicas. Mas o que acontece? É difícil achar que as meninas colocariam o cachorro, ainda mais um cachorro assim tão né, fofinho ali como ele, em outro cômodo. E se ele, a menos que ele estivesse acostumado com isso, porque um cachorro que não está acostumado com isso, considerando que eu já vi algo assim, uma família em que eles tinham 2 cachorros, e um dos cachorros, no começo, dormia com eles, mudaram e falaram, não, olha, chega agora, você não vai mais dormir com a gente e tal, e dos primeiros dias o cachorro ficava na porta, ele ficava gritando, berrando, sabe, foi uma complexidade até que ele aceitasse aquela mudança. E ele era um cachorro relativamente calmo, era um cachorro pequeno, era fofinho. Então eu acho que nessa transição, até considerando questões psicológicas do próprio animal, de posse, há muita questão assim, quem é especialista em animal sabe, eu não sou especialista no caso, mas eu já ouvi falar até mesmo de quando o animal ele se sente à vontade para subir no sofá, para subir nos móveis da casa, todo um conceito de posse. Então, o cachorro ser jogado de um quarto para o outro não é algo que seria aceito de forma tranquila. Ainda mais que naquela noite, embora apenas um quarto estivesse ocupado, tudo leva a crer que as meninas dormiam separadamente nos outros dias. Então, um cachorro ou ficava com uma das duas, ou ficava no corredor. Tudo é possível aqui, mas é mais uma pergunta que ninguém tem resposta. Então, eu acho que talvez a Bethany e a Dylan que estavam ali, que conviviam, ou até mesmo a outra pessoa que ninguém sabe, a outra garota que morava na casa, poderia esclarecer a respeito e dizer, né? Talvez a polícia já esteja ciente disso, mas seria interessante se elas pudessem dar uma explicada a respeito. As meninas basicamente não se manifestaram desde que tudo isso aconteceu, e é compreensível, porque elas atraíram muitas suspeitas. Tem gente que até hoje suspeita que elas tiveram envolvimento. Já vi pessoas comentando aqui, mas tem histórias de colegas de quarto que tramaram, tiraram a vida e passaram completamente despercebida, que é algo que eu realmente sei que acontece. Mas nesse ponto eu estou confiando na palavra da polícia, que diz que elas não são suspeitas, então eu não tenho motivos para acreditar que são realmente culpadas de alguma maneira. Mas eu especificamente encontrei algumas estatísticas interessantes. Ceifadores que usam esses objetos cortantes costumam ter mais ou menos 13 a 24 anos, a maior parte, e 7% das pessoas que são golpeadas perdem a vida. 93% vivem, olha só. E em 97% dos casos, as vítimas conhecem os agressores. Então, os ceifadores com objetos cortantes são frequentemente brancos em 58% das vezes, afro-americanos em 18% e asiáticos em 9%. E normalmente essas pessoas têm antecedentes criminais. E olha só, na maioria das vezes não é relacionado a gangues. Uma coisa também que me passou pela cabeça desde que esse caso começou é o fato da polícia ter usado as palavras ataque direcionado. E é do impacto que isso causa nas famílias. Principalmente porque muita coisa começou a rondar a Kaylee, apontando que de alguma forma ela era o alvo. E aí eu estava pensando nos sentimentos das outras famílias, que começam a pensar e talvez até mesmo verbalizar entre eles e dizer: minha filha perdeu a vida por causa da sua? Há uma complexidade, um misto de emoções aqui que é inacreditável. Porque se o motivo for esse, realmente, de que 3 pessoas perderam a vida por causa de uma,
isso vai ser desastroso. Tudo aqui já é desastroso. Mas chega num ponto em que a gente não sabe nem como avaliar o que é mais danoso, mais dolorido, mais sofrido, a ausência de propósito, sabe? Porque tudo hoje é terrível, toda perda ela tem um efeito. Mas, por exemplo, uma pessoa que pega uma bala perdida, por exemplo, é tão horrível para a família dizer, poxa, a pessoa só estava andando, foi no mercado, foi na padaria, estava voltando, foi buscar o filho na escola e aí isso acontece, sabe? De tipo, não era para acontecer, lugar errado, hora errada, essas coisas todas. Ainda mais que a gente tem o ângulo aqui do próprio Ethan, que não deveria estar ali em tese, já que ele não morava naquela casa. Então, os irmãos sempre vão se perguntar, poxa, Ethan, por que você foi, sabe? Para lá naquela noite, ainda mais que ele morava ali a 200 metros da casa. Então, é uma série de fatores aqui que passam pela cabeça desses familiares, que deixam os pais, as mães, os irmãos, os amigos, os primos, todo mundo com pensamentos divididos. Eu queria saber se os familiares estão tendo contato entre si, se as 4 famílias estão se falando, porque com certeza eles literalmente podem dizer um ao outro, eu sei o que você está sentindo. Isso vai ser recebido com muita verdade, porque é verdade, mas os arrependimentos e os questionamentos ainda não chegaram com força total, porque isso vai depender das respostas que estamos aguardando para os próximos dias. E em relação àquele John Jack Showalter, que muita gente acredita que é o cara do food truck, olha, gente, nada foi confirmado. Não ouço nada além de boatos. Eu ouvi agora um boato de que supostamente o tio dele é promotor público. E assim, é tão confuso que muitos Jacks faziam parte do círculo social desses meninos que assim, chega a ser impressionante. Inclusive, Jack é o nome do protagonista do meu livro. É um nome que eu acho tão lindo agora e você olha para uma série de pessoas que estão envolvidas em algo dessa magnitude. E um fato recorrente aqui também é a pressão que a polícia está passando, e eu imagino que tem sido um verdadeiro vendaval para esses homens, para essas mulheres. Eu sei que é muito fácil questionar a investigação olhando de fora para dentro, e é muita arrogância por parte de algumas pessoas que estão acompanhando o caso pela forma como eles estão tecendo críticas à polícia, porque algumas pessoas não estão levantando questionamentos, coisas que são meio estranhas, como a gente já tem comentado aqui, eu ainda vou comentar em um outro vídeo, mas há acusações sendo feitas contra as autoridades sem que haja exatamente ainda alguma base plausível. Porque, por exemplo, quando a gente olha para o caso da Gabi Petito, ali realmente houve erros imperdoáveis. E ali realmente, quando as pessoas se viraram contra a polícia, inclusive eu, todos fizemos com razão. Houveram coisas ali completamente absurdas. Eu fiquei com uma visão tão negativa do FBI depois daquele caso que eu acho que é até difícil recuperar aquela imagem linda que eu tinha deles, porque foi muito absurdo. Mas toda a revolta foi amparada por uma série de circunstâncias e de eventos que se voltaram contra as autoridades pelo fato deles estarem dizendo uma coisa, acontecia outra, pelo fato deles perderem o Brian, aquela forma de como o corpo dele ter sido encontrado. E olha, são muitas coisas desagradáveis que é difícil até de lembrar. Mas aquele caso tinha argumentos que realmente abasteciam o volume de críticas, até mesmo como elas poderiam ser formadas, porque havia tantos buracos na investigação que até hoje eles nunca conseguiram explicar nada disso e nem vão. Aquele foi um caso em que muita coisa deu errado diante dos olhos do público. Nesse caso aqui é preciso reconhecer a força estratégica que esse culpado conseguiu estabelecer a sua volta até esse ponto, porque a maneira já como o crime horrível aconteceu é bastante misteriosa, é chocante, é assim inescrupulosa em vários níveis. Então você já entra em uma janela em que tudo está escuro, não há luz, pelo menos para quem está acompanhando. E obviamente os investigadores estão cientes de coisas que o público não está. Então pelo menos é certo dizer que há pessoas que estão trabalhando muito, que estão em conjunto com outras agências, e são pessoas que têm muita experiência. E infelizmente há parte do público, há repórteres, há jornalistas e há especialistas
agindo como se já pudessem ter resolvido o caso se estivessem no lugar das autoridades. A investigação, obviamente, não é perfeita e a relação pública da polícia também não é das melhores, mas eu acho que ainda é muito cedo para transformar os agentes policiais nos inimigos. De tudo que aparenta ser uma vantagem para esse indivíduo que está com muito sangue nas mãos, eu acredito que seria mais uma se o público se voltar contra a polícia de forma definitiva. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Lembrando que vai ter o seminário A Cura da Culpa, vai ser um evento de uma noite muito forte. Eu não sei quantas culpas você carrega, às vezes as pessoas pensam que são apenas uma, duas, três, mas é muita coisa. Muitas vezes nós acumulamos centenas de memórias, de informações que sobrecarregam o nosso emocional, que causam essa angústia, essa culpa em nós. E muitas vezes esse acúmulo, ele se manifesta posteriormente, com dores, com tristezas, com depressões, com perguntas sem respostas. Então é muito importante esse encontro com a cura, porque essa bagagem toda ela vai embora para nunca mais voltar. Então você pode entrar em contato para fazer sua inscrição pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou então enviando um e-mail, está aparecendo aqui na tela, onde você pode obter todas as informações. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode adquirir pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se envolve em uma maldição hereditária. E ele precisa descobrir se há um serial killer escondido em sua própria casa. Esse livro tem muitas reviravoltas, ele tem uma abordagem muito psicológica relacionada a heranças geracionais. O livro vai autografado, se você quiser, com marcadores, pôster exclusivo. E o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Lembrando que você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um canal no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa legal que acontece por lá. A gente se vê no episódio de amanhã com as outras atualizações, seguindo todas em ordem cronológica. O episódio será disponibilizado às 10 horas da manhã. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.